Na sessão relativa ao nosso orçamento, definimos como objetivo em poupar no mínimo 10%. Mas é claro que aquilo que devemos poupar deve ser adequado à situação individual de cada pessoa e nessa altura definimos que essa poupança poderia ser entre os tais 10% e 20%. Este dinheiro que retiramos para a nossa poupança, além de dever ser retirado de forma automática, deve ser a primeira coisa que fazemos após receber o nosso salário. Aquilo que é designado como paga-te a ti próprio primeiro. Se não fizermos isto, corremos o risco de não poupar e ver esse dinheiro desperdiçado noutras coisas, comprometendo desta forma o nosso futuro. Quanto mais cedo começarmos a poupar, mais cedo vamos beneficiar do efeito dos juros compostos. Até porque numa fase inicial, incidindo os juros sobre poupanças pequenas, os mesmos não são significativos. Uma coisa são 10% de 1000 euros, ou seja, 100 euros. Outra coisa são 10% de 100 mil euros, que são 10 mil euros. E aqui percebemos bem esta diferença. O dinheiro da poupança deve ser investido numa estratégia de longo prazo, que veremos em mais detalhe no capítulo seguinte dedicado ao investimento, de forma diversificada. Esta poupança que transformamos em investimento não deve ser gasta em nada. Vou repetir, não deve ser gasta em nada. Pois a ideia é que, mesmo ao longo do tempo, comece a dar rendimentos resultantes da mesma. Por exemplo, sob a forma de juros, que aumentarão na medida em que a dimensão dessa poupança for crescendo. É algo que nos acompanha até à reforma e que depois, nessa altura, complementa a nossa reforma ou até permite que gerações futuras encarem esse mesmo futuro de uma outra forma. É preciso não esquecer aqui que as poupanças transformam não só as nossas vidas, mas igualmente e sobretudo as vidas dessas gerações vindouras. Para o caso de emergências que surjam, e infelizmente é algo que acontece a várias pessoas, devemos ter um fundo específico de emergências que detalharemos na próxima sessão. A compra de habitação própria não deve ser suportada por esta poupança, fazendo mais sentido aquilo que designamos por entrada inicial, ou seja, aquela pequena percentagem de capital que temos que ter para a compra, até porque os bancos emprestarem a totalidade do valor é um cenário cada vez mais afastado, que essa entrada inicial surja de uma poupança específica para esse efeito, ou então da nossa conta de sonho. Para terminar, este valor de 10% pode também ser uma referência para o investimento, na medida em que, por exemplo, a rentabilidade média do principal índice da Bolsa Americana, o índice S&P 500, é de 10%. Se combinarmos uma poupança de 10% com um investimento com rentabilidade de 10%, aí sim estaremos verdadeiramente a usar o tal efeito de bola de neve que vimos anteriormente dos juros compostos.